Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui reunidos para a realização de um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é de nossa prática, iniciaremos o nosso encontro com uma frase que nos lembra do querido Chico Xavier. Chico, certa feita, falou que quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Vamos à leitura que nos apoia no nosso momento inicial de concentração para o estudo, no nosso encontro, que hoje é da obra Livro da Esperança, de Emmanuel, uma lição intitulada Perante o Mundo. Há nela citada uma passagem do Evangelho que está em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, Jesus. Vamos aos esclarecimentos do nosso companheiro Emmanuel sobre esse tema. Clamas que não encontraste a felicidade no mundo. Quando o mundo, bendita Universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, contanto chorasses, amargasses dos teus vadidos a alegria. E a esperança dos pais que te acolhiam entusiasmados e jubilosos para seres em casa o esteio da segurança. Alcançaste o verde refúgio da meninice, embora mostrasses a inconsciência afável da infância. Foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Chegaste ao róseo distrito da juventude, apesar da inexperiência em que se te exploravam todos os sonhos. Os dirigentes de serviço, na profissão que abraçaste, contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Construíste o lar próprio, e não obstante tateasses os domínios da responsabilidade, em meio de flores e aspirações, espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam um generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos, através da reencarnação. Penetrastes os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual. E se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença, na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam, suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para lhes acrescentar-se a coragem. Coisas que te cercam requisitam-te a proteção e entendimento para que se lhe aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Não maldigas a terra que te abençoa. Afirmas que espera em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Vamos então agora juntos fazer a nossa prece. Para que, sintonizados na mesma vontade de aprendizado, de busca de esclarecimento, que nos fortalece, que nos ampara na nossa caminhada, que o estudo dessa noite possa ser útil, trazendo-nos mais à frente
reflexões importantes para o nosso amadurecimento espiritual. Agradecemos sempre ao Pai pela oportunidade que nos é concedida. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos irmãos, o tema da noite de hoje é para trazer uma mensagem da Boa Nova, que veio para nós, trazida pelo Mestre, ser uma mensagem de fé, de esperança, de consolação. Em resumo, uma mensagem positiva para todos nós. O tema que nos coube na noite de hoje é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 18 a 20. Nós vamos falar hoje do sofrimento. Reforçar o ensinamento do Evangelho de que a felicidade não é desse mundo. E aí alguns de vocês podem estar se perguntando, mas que mensagem positiva se vamos falar de sofrimento? À primeira vista, realmente, isso pode parecer contraditório, porque é um consenso, né, de que ninguém gosta de sofrer. Mas o título do capítulo 5 está conectado ao sermão das bem-aventuranças e a parte, justamente, do bem-aventurados, os aflitos. E parece também, às vezes, isso contraditório, né? A bem-aventurança dos aflitos. A gente pode pensar um pouco sobre a diversidade do sofrimento que atinge as pessoas de uma maneira geral. Ao nosso olhar, às vezes, alguns parecem, né, perseguidos por uma espécie de má sorte, que todos os seus esforços para manter estável no emprego, por exemplo, são em vão. Outros têm uma instabilidade na saúde que aparece de forma constante. Isso quando já não nascem trazendo uma doença crônica. Outros irmãos ou irmãs nossos parecem fadados a uma espécie de solidão que nenhum relacionamento amoroso se consolida. Todos se afastam logo após os primeiros passos. Os que nascem na situação de extrema miséria, onde a fome é uma rotina em suas vidas. Existem famílias onde alguns membros vivem em conflito constante, não há paz naquele ambiente. Fora os companheiros nossos que, às vezes, em ações coletivas, são atingidos por catástrofes naturais, perdem todos os seus bens materiais, entes queridos, nessas verdadeiras tragédias ao nosso olhar. Populações inteiras que sofrem conflitos também de longo curso através das guerras, assolados. Não podemos esquecer, no entanto, que a doutrina espírita nos demonstra que essa diversidade de sofrimentos é um padrão de um planeta de provas e expiações. E que ainda mesmo em um orbe que se encontra em transição para o mundo de regeneração, como o que vivemos hoje, essa diversidade, em certos momentos, até se intensifica. Estudar sobre a escala de evolução dos planetas nos ajuda a compreender por que o nosso planeta é assim. E se todos nós fazemos parte, nesse momento, dessa população, há uma razão para isso, que está baseada na lei de atração, que nós nos afinizamos com ele, nos encontramos na sintonia desse ambiente. Mas isso, às vezes, ainda não é o suficiente para a gente entender por que que eu, por exemplo, nasci aqui no Rio de Janeiro, numa família de classe média, um pequeno
habitante do mesmo planeta, por exemplo, é um recém-nascido em Serra Leoa, um dos 10 países mais pobres do mundo, onde mais de 80% da população vive em extrema pobreza e mais da metade dos habitantes não tem acesso a nenhuma fonte de água potável. É necessário avançar também no esclarecimento da causa dessas aflições, que também têm origem em algumas situações criadas nessa vida atual e que outras vêm, como a reencarnação nos explica, têm sua origem em vidas anteriores. E que essa aparente injustiça divina, como se isso fosse possível, né, na verdade é quando a gente coloca o olhar apenas nessa vida. E há um outro fator que precisamos estar também atentos, olhando o sofrimento no entorno de nós, que é outra espécie de diversidade. É a diversidade do comportamento das pessoas perante os sofrimentos. Quantos irmãos ou irmãs nossas passam por situações muito similares de dificuldade, mas com comportamentos absolutamente distintos um do outro? Algumas aparentemente têm uma resistência a dores físicas muito maior do que as outras, né? Que mesmo com problemas de saúde perseveram em manter as suas atividades dentro do possível, em cumprir integralmente as suas responsabilidades, enquanto outras, pelos primeiros sintomas de um leve resfriado, a temperatura se aproxima de uns 37 graus, não conseguem nem sair da cama. Dizem por aí que os homens são muito mais suscetíveis a essa hipersensibilidade às doenças, mas eu não acredito nisso, não. E na questão dos relacionamentos? Quantos comportamentos distintos também observamos? Eu tenho um amigo que, se ele te manda um e-mail e você não responde até o intervalo de 1 hora, ele te manda uma mensagem no WhatsApp. Se em meia hora você não responde o WhatsApp dele, ele telefona para te avisar: olha, eu te mandei um e-mail, mas você não viu, mandei a mensagem também, você não percebeu, não? Eu nunca vi acontecer, mas acho que se a pessoa não atender o telefone, acho capaz de ir até na casa da pessoa para perguntar se está acontecendo alguma coisa. É, é uma espécie de um grau, né, de uma certa ansiedade ou insegurança que muitas vezes, dentro do relacionamento, causa muita dificuldade. É uma espécie de sofrimento que a pessoa causa nela mesma em relação a algumas situações. Nós notamos também que existem situações que, para algumas pessoas, ela é um grande sofrimento, quase insuportável, mas que, para outras pessoas, aquilo, com foco, determinação e controle, elas superam, sem necessitar de esforços extraordinários. E aí, nessas horas, a gente pergunta para aquela pessoa, pensando, né, naquela pessoa, como é que ela consegue lidar com isso, né? Como é que ela supera esses obstáculos? São situações que alguns de nossos companheiros passam, que eu olho assim, eu certamente eu não aguentaria, eu não suportaria aquela situação. Por que que isso é assim? Porque nós somos pessoas diferentes com personalidades diferentes. Mas o olhar real é que nós somos espíritos
que tivemos experiências diferentes através das nossas encarnações, fizemos escolhas distintas no uso do nosso livre-arbítrio, adquirimos virtudes em graus desiguais, uns em relação aos outros. Também essas experiências trouxeram marcas para alguns de nós que são mais difíceis de curar, de deixar para trás, muitas vezes de perdoar, ou ao outro que nos feriu, ou nós mesmos, quando ferimos o outro, ou fizemos uma escolha equivocada. Mas agora é hora de fazermos, cada um de nós, um questionamento interior, íntimo. O que que me aflige? O que que me faz sofrer? É a saudade de um ente querido, afastado fisicamente por uma longa viagem aqui na Terra, ou um período de afastamento para resolver alguma questão pessoal, que foi morar num lugar distante, ou até alguém que eu amo que desencarnou. É alguma dor física, alguma doença minha, ou às vezes o que é pior de lidar, uma doença de alguém que a gente ama muito. Alguma dificuldade financeira ou material de qualquer ordem, desemprego de longo curso, ou contas a vencer dentro do mesmo mês, mas que a gente não tem condição de arcar com todas nesse momento. Uma frustração amorosa, decepção em algum relacionamento, problemas na família, dificuldades no trabalho, o trânsito, o vizinho, minha forma física, eu não me adequo aos padrões atuais de referência de beleza, ou até não é uma questão pessoal. O que me aflige é a violência urbana, a fome no mundo, as guerras, o futuro dos meus filhos, o meio ambiente. Por que que esse questionamento íntimo é tão importante? Tem uma mensagem de Emmanuel titulada Padecer, que fala o seguinte: o sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhe atendeu aos caprichos perniciosos. Eu não estou aqui afirmando de forma alguma que nossos sofrimentos não sejam reais. O que nós sentimos é real e a situação que vivemos também é. O que essa proposta da reflexão íntima daquilo que nos está fazendo sofrer mais nesse momento é para que estejamos atentos e venhamos a refletir se eu não estou, de alguma forma, talvez exacerbando algum aspecto da situação. Se não há, para o meu próprio bem, de alguma forma, como realizar um ajuste fino no meu comportamento perante aquela situação. A própria sabedoria popular ensina que quando a gente está passando por uma situação de muita dor e sofrimento, que a gente deve se lembrar daqueles que estejam passando por dificuldades ainda maiores do que a nossa.
que isso, de alguma forma, nos ajuda a lidar melhor com a nossa própria dor. Nós estamos encarnados. Há, sim, as demandas da vida material, mas o nosso olhar não pode estar totalmente obscurecido para o real propósito de estarmos aqui encarnados nesse momento. Quando a gente fala das bem-aventuranças dos aflitos, vem aquela pergunta que fica ali meio que embutida: todos os aflitos são bem-aventurados? Não existe aquele que se aflige porque ele tem a ambição por uma determinada posição de uma pessoa, companheira de trabalho, e que não encontra meios de conseguir obter, tirar o outro e ficar no lugar. Não há aquele irmão que sofre porque não consegue trocar o seu carro por um carro zero todos os anos. Tem aquele que não consegue dormir aflito por não ser famoso, por ser aos seus olhos apenas mais um na multidão. Existem aflições cuja verdadeira origem está nas mazelas que carregamos, na inveja, no orgulho, no egoísmo, dos ciúmes, na luxúria, na gula, na ambição desmedida, na vontade do acúmulo desenfreado dos bens materiais, do acúmulo do supérfluo. Não são certamente essas aflições que Jesus identifica como aquela que nos leva à bem-aventurança. Eu já recebi, em alguns momentos, determinado questionamento que se aproxima de que, mas se a lei é de amor, por que que precisamos sofrer? Na obra O Consolador, Emmanuel, no capítulo 5, trata do tema da nossa evolução espiritual. E esse capítulo que trata desse ponto extremamente importante para todos nós, ele tem 3 capítulos. Um é dor, o outro é provas e expiações, e o outro é virtude. Por que que Emmanuel, quando vem nos falar de evolução espiritual, traz essas questões? Primeiro, porque é através da dor, nos momentos de nossas provas e expiações, que a gente consegue adquirir um momento de parar para nos esforçar em adquirir virtudes. Na nossa condição atual, muito do nosso processo educativo ainda precisa ser baseado nos mecanismos da dor, para que a gente desperte para as coisas. Esse é o único caminho? Não, não é o único e nem é o melhor. O melhor seria que a gente avançasse todos os nossos passos através do caminho do amor, da caridade, das boas ações, em todas as situações. A gente está aprendendo a amar, mas ainda não conseguimos aproveitar as oportunidades que nos são dadas, diversas delas, para que avancemos através do amor. E aí, para nos ajudar, esse mecanismo da dor é acionado. À medida que a gente for avançando, conseguindo uma sintonia maior, né, melhor, com essa lei do amor que rege o universo inteiro, o nosso caminho será percorrido mais por esse processo
do aproveitamento das oportunidades de servir ao Pai através do amor. Quantas vezes a gente só para se prestar atenção se está cuidando-se bem nos aspectos da saúde física, quando a gente pega alguma doença? E para certas situações, a doença precisa deixar a gente preso no leito algum tempo, para corrigir o caminho que a gente estava seguindo, que ia levar a gente para um abismo moral. E é assim, para parar, para refletir, para redirecionar os nossos passos em outra direção, que às vezes eles nos param. No livro Dimensões da Verdade, biografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles tem uma mensagem chamada Examinando o Sofrimento. E olha como ela coloca a situação para nós. Sofrimento é alta concessão divina. Dor é moeda de resgate. Aflição é exercício para a fixação do bem. Sem eles, ignoraríamos a paz, desconsideraríamos a alegria, maldiríamos a saúde. Aquele que sofre está sendo aquinhoado com os exercícios de lições de fixação do bem nas telas mentais. E aí não tem como, meus irmãos, minhas irmãs, nos aproximarmos de outro ponto do Evangelho. Vejam como as coisas vão se conectando dentro da mensagem da Boa Nova. É o bem e o mal sofrer. Existe sim o bem e o mal sofrer, que não deixa de ser a questão da nossa postura perante a dor, durante o sofrimento. Se nós conseguimos aceitá-lo como uma realidade daquele momento, sem nos revoltarmos. Já vi, sim, gente ficar de mal com Deus quando a dor chegou. Mas será que é dessa forma que a gente vai conseguir aprender ou resgatar alguma coisa? Ainda é complicado para nós manter uma postura muito firme de resignação perante a dor, mas ela é necessária. E para alcançarmos essa maior capacidade de resignação, o fortalecimento da fé é muito importante, porque só isso vai apaziguar o nosso coração com uma confiança maior na justiça divina. É importante uma ressalva, no entanto. Resignar-se não é prostrar-se sem fazer nada, cruzar os braços. Nós temos sim que fazer tudo o que está ao nosso alcance, que a gente consegue perceber, em busca de uma solução para o problema que a gente está vivendo. Não é para entrar naquela assim, ah, a dor faz evoluir, que bom, então deixa doer. Não é isso. Quando a gente faz todo o esforço que é possível para resolver um problema, atravessar melhor um momento de dificuldade, e a gente percebe que a solução ainda não concluiu, né? A questão da resignação nos mantém minimamente equilibrados, sem exasperarmos, sem desesperarmos, para que continuemos avançando na busca dessa solução. E caso ela não venha, a nossa fé, a nossa confiança na justiça do Pai, no amor do Pai, vai nos manter, sem que venhamos a cometer algum desatino. E a felicidade não é desse mundo. De que felicidade Jesus está falando?
Na verdade, essa máxima de que a felicidade não é desse mundo vem lá do Velho Testamento. Ela é só reforçada por Jesus no Evangelho. Mas será que ela está nos condenando de forma absoluta a uma infelicidade na Terra? Que nós estamos aqui todos para sermos irremediavelmente infelizes enquanto estivermos aqui? Tem uma mensagem nesse capítulo 5 de François-Nicolas Madeleine, que é o cardeal Murlot, que veio lá em Paris em 1863, que está nesse item, que a felicidade não é desse mundo, que o cardeal nos alerta, sim, que aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, posição social, qualquer questão dessa, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Mas o que é felicidade? Certamente nós não estamos falando da visão da felicidade que para o avarento é a posse do ouro, para o ambicioso é o poder e para o preguiçoso é a ociosidade. Nós estamos falando aqui do que é da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade plena, ela está no ponto de nos afastarmos sempre do egoísmo, do orgulho, das suas variações, que são expressas em outros sentimentos e que são responsáveis por deformar a visão que a gente tem de nós mesmos. Nos leva a baixa autoestima muitas vezes, a depressão, apego material, ciúme, desvario das paixões e às vezes até uma fuga da realidade que beira a loucura. Então, como é que eu me aproximo da verdadeira felicidade? A felicidade verdadeira que é possível que a gente venha a desfrutar aqui enquanto encarnados nesse planeta. Quando a gente fortalece a fé, é resignado perante os obstáculos, é ativo na busca das soluções, plenos de consolação, na certeza de que tudo passa, que em resumo é encarar o nosso dia, cada dia novo, de uma forma positiva. Já que eu citei aqui uma questão de uma frase da sabedoria popular, o povo também não fala, às vezes, que felicidade é um estado de espírito. Para Aristóteles, o fim do homem, a o real objetivo da existência do homem é a felicidade. E que a felicidade pode ser atingida pela prática do bem. Esse é o caminho que nos trará a verdadeira felicidade. Precisamos avançar também no despertar da nossa consciência de que a gente faz as próprias escolhas, que o uso do livre-arbítrio é algo ininterrupto na nossa caminhada. E até o que pensamos também é nossa escolha. Já que a gente falou de escolhas, Jesus nos apresentou de forma inquestionável qual é o caminho. Se nós vamos seguir ou não, é uma opção exclusivamente nossa. Quando eu falo da opção de seguir Jesus e que essa escolha é nossa, não estou falando com isso que eu vá escolher. Não, a partir de amanhã eu decidi, eu escolhi. Tudo que eu fizer vai ser exatamente como Jesus faria. Não é isso. Não é isso.
está no sentido de escolher a forma de encarar a vida, a nossa postura, como nós vamos nos sentir em relação ao que acontece conosco ou em nossa volta com aqueles que nos cercam. Isso vai sim nos trazer, ainda aqui encarnados no mundo de provas e expiações, a felicidade parcial que é possível se sentir aqui. E como efeito direto, esse ajuste de postura do encarar a vida vai gradativamente fazer com que a gente avance espiritualmente, nos fazendo ter uma condição melhor de desfrutar cada vez mais essa verdadeira felicidade. Não apenas, às vezes, em pequenos momentos, mas de forma mais plena, mais estável. Segundo o mestre, toda a lei e os profetas estão contidos no que tudo quanto eu quero que os outros me façam, eu faça com eles também. Colocar esse ensinamento em prática é o nosso exercício para sermos felizes. Em Homem Integral, Joana de Ângeli fala que a felicidade é uma atitude perante a vida. Que aquela visão da felicidade que ela encerra no túmulo é uma mentira. E quando Jesus afirma que os aflitos serão consolados, essa consolação, né, vem da onde? Da onde vem a consolação? Como eu sei que as situações que me fazem sofrer não são resultado de uma arbitrariedade ou uma aleatoriedade de Deus, que na verdade é resultado de uma prova ou de uma expiação pela qual eu devo passar para a minha própria evolução espiritual, que eu contribuí com o uso do meu livre-arbítrio, causando desequilíbrios em relações às leis de Deus, seja nessa encarnação ou em outras, e que cabe a mim mesmo, aproveitando as oportunidades, reequilibrando essas coisas aos poucos, que a dor não é o único caminho para aprender e resgatar as nossas faltas, mas por uma limitação minha, muitas vezes essa é a forma mais apropriada. E que, por mais penoso que seja o momento, por mais interminável que pareça ser o tempo das dificuldades pelas quais eu estou passando, esse momento de dificuldade vai passar. E que, como somos espíritos imortais, que a nossa vida é uma só, em verdade, passando por momentos encarnados e desencarnados, indo e voltando, por mais que aquele meu motivo de dor dure uma encarnação inteira, é um momento e ele vai passar. E por mais que esse tempo me pareça longo, é sim apenas um momento. E que, se bem aproveitado de minha parte, irei colher frutos doces mais à frente. E chegarei até mesmo à gratidão por toda aquela dificuldade que me foi concedido passar. Não sei se consegui, nesse breve estudo, passar para vocês uma mensagem realmente positiva ou consoladora sobre a bem-aventurança dos aflitos e sobre a felicidade nesse mundo.
Mas, resumindo, eu diria sobre o sofrimento que ele ainda é uma ferramenta útil dentro do processo da nossa evolução e que torná-lo mais proveitoso e menos doloroso nessa vida depende, em verdade, do meu próprio esforço. E sobre a felicidade, se ela ainda não é possível nesse mundo em sua plenitude, já podemos sim ter momentos de felicidade hoje, aqui, agora, vislumbrando como será imensa e incrível uma felicidade maior ainda nos mundos superiores. E que para potencializar esses momentos de felicidade e multiplicá-los também só depende de nós. Como? Praticando o amor e a caridade. Nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Estamos aqui, portanto, num exílio temporário, nessa escola chamada Terra. Hoje é o momento de semear. Colheremos no futuro. Gostaria de encerrar citando dois versos do Salmo 126, Exílio, lá do Antigo Testamento, que diz para nós assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que possamos todos passar por nossos momentos de dor com resignação, fortalecidos na fé e na certeza da justiça divina, para cantarmos de alegria quando retornarmos dessa vida para a espiritualidade. Muita paz a todos. Um grande abraço.